a si mesmo por mim. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Meditava nessa passagem há um tempo atrás e o Senhor me falou algumas coisas interessantes e eu fui anotando sobre isso. E o mais interessante é que nós chegamos nesse versículo onde Paulo fala: já estou crucificado, né? Uma passagem que fala sobre isso, Paulo dizendo que não é ele mais que vive, mas Cristo passa a habitar dentro dele. Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, vivo pela fé em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Mas quando nós iniciamos esse capítulo de número 2, ele começa falando sobre um breve desentendimento de Paulo ali pelos versículos 11 em diante, que Paulo teve com o apóstolo Pedro. E ali eles tiveram uma breve discussão sobre um determinado assunto. Porque a Bíblia que fala nesse primeiro versículo do capítulo 2, ele fala que após 14 anos, Paulo sobe novamente para Jerusalém, junto com Barnabé, e levando também Tito. E ali, quando eles chegam, eles começam a vivenciar algumas coisas, fazendo a obra. E nessa passagem, quando nós avançamos um pouco, a gente vê um ponto de tensão no versículo 11, a partir do versículo 11. Mas quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós olhamos para Pedro e Pedro foi um pescador. Um homem que, quando nós olhamos para os evangelhos, olhamos para ele e vemos ele como um homem ignorante, que tudo com ele era ferro e fogo, tudo que acontecia ele era aquele mesmo que puxou a espada quando Jesus foi capturado, Jesus se entregando ali para os soldados, ele pega a sua espada e corta a orelha de um soldado. Esse era Pedro. E aí Paulo também era um homem que não conhecia a Jesus. Paulo foi um homem que perseguiu aos cristãos no início da igreja. Paulo foi um perseguidor até que teve um encontro com Jesus. Paulo era um homem que era judeu e não tinha nascido ali em Jerusalém. Então, mas Paulo foi educado com aqueles costumes. E após isso, quando chegamos nessa passagem, a partir aí desse versículo 11 que você lê, a gente pensa assim: mas até no início da igreja teve problemas? Teve problemas. Teve problemas porque tinham divergências de opiniões, pensamentos diferentes, e ali a gente encontra esse momento de tensão. Quando nós olhamos para esse versículo 11, diz assim: quando Pedro, porém, que veio da Antioquia, fez-lhe uma franca oposição, Paulo fez uma grande oposição porque a atitude de Pedro era reprovável. E aí eu continuei meditando nisso, nessa situação, porque falei, o que Pedro poderia ter cometido para que ele fosse chamado a atenção por Paulo? E aí eu comecei a continuar ali lendo os versículos, e ali ele fala que Pedro, ele tinha os costumes já dos judeus. Andava, comia com os judeus, mas em um determinado momento, Pedro, ele foi visitar os crentes que estavam junto com Paulo. E quando ele foi visitar este povo, ele continuou com os mesmos costumes. Ele teve os costumes do povo que estava junto com Paulo, que era chamados de gentios, que não eram judeus. E ali Pedro começa a se enturmar com eles, a ter uma intimidade com eles, e senta com eles, come com eles, o que não era costume de um judeu. Um judeu, ele não sentava à mesa para comer com uma pessoa que era gentia, uma pessoa que não era judeu, não confessava os mesmos costumes. E aí, Pedro estava dessa forma. Só que quando Tiago sobe, juntamente com João, para lá, Pedro começa a se afastar de Paulo e de Timóteo.
e Barnabé, para que eles não vissem que ele estava tendo uma atitude que ele não poderia ter, conforme seus costumes. Então, quando Paulo olha para essa situação, Paulo fica indignado. E Paulo reprova Pedro, fala: Pedro, que atitude é essa? Uma atitude reprovável. E ele chega a dizer que foi uma atitude hipócrita, porque ele cobra uma certa coerência de Pedro. E aí você pensa, mas no início da igreja, com o passar dos tempos, também aconteciam problemas dentro da igreja, e isso está na Bíblia, meus irmãos, para provar que também dentro da igreja existem problemas, existem dificuldades, que nós temos que passar e entender que para tudo Deus tem um propósito. Às vezes, olhamos para a igreja e pensamos que é uma instituição perfeita, e não é. Existem problemas, existem situações, e situações como essas se encontram na Bíblia para provar que não é perfeito. Perfeito só o Senhor Jesus. Então, quando Pedro ele estava com o povo, ali em Atos, mais ou menos pelo capítulo 10 de Atos, Pedro tem uma visão. Então, quando Pedro tem uma visão, começa falando aquela visão sobre para que Pedro, ele não chamar nada de impuro aquilo que Deus chamou de puro. E aí, a partir desse momento, Pedro começa a se envolver com o povo que estava junto com Paulo. E quando chega nessa situação ao qual Tiago e João estão chegando, Pedro se esquiva. E o que Paulo começa a cobrar de Pedro era uma atitude que muitas vezes nós vemos no nosso meio. São pessoas que às vezes têm uma atitude em um lugar e quando está em outro lugar tem uma outra atitude. E era esse tipo de coerência que Paulo estava cobrando de Pedro. Pedro, tenha coerência. Pedro, seja a mesma pessoa onde você estiver. E isso nós devemos aprender para as nossas vidas. Porque o que somos aqui dentro temos que ser lá fora. Não podemos ser uma pessoa aqui e quando chegar lá fora ser uma outra pessoa diferente. E era isso que ele estava cobrando. Quando a gente chega no versículo 13, dessa mesma passagem do capítulo 2, Paulo chega a chamar Pedro de hipócrita, porque com a atitude de Pedro, ele levou outras pessoas a terem a mesma atitude, de se afastar. Porque quando Pedro toma essa atitude, a Bíblia fala que Pedro começou a se afastar do povo, e todos que começaram a ver a atitude de Pedro fizeram a mesma coisa. E quando Jesus estava na terra, não era isso que ele fazia. E foi isso que Paulo estava cobrando. Porque Pedro, quando foi separado, e dentro dos capítulos ali que seguem, eles foram separados. Pedro e os outros apóstolos foram separados para pregar o evangelho para o judeu. E Paulo e os Barnabé e Tito foram separados para pregar o evangelho para os gentios, para aqueles que não são judeus. Esse mesmo evangelho que hoje alcançou a minha vida e alcançou a sua vida. Então Paulo foi esse que saiu em busca dos gentios. Só que todos eles tinham usos e costumes diferentes. E Pedro não se enquadrou nesse momento de entender que todos eles eram almas carentes, que precisavam de Jesus. E Paulo ali repreende a Pedro para que Pedro entendesse isso. E quando nós olhamos para essa situação, nós pensamos hoje numa situação ao qual nós vivemos. Vivemos, às vezes, situações parecidas. Quando encontramos pessoas extremamente religiosas, nós enfrentamos problemas desse gênero. Hoje o que nós temos que entender, meus irmãos, é que nesse tempo nós temos que tomar cuidado e viver verdadeiramente o que está falando em Romanos, capítulo 12. Nós vivermos uma mudança de mente, vivermos o metanoia. O metanoia é mudança de estado, mudança de pensamento, novidade de vida. E é isso que nós precisamos mudar o nosso entendimento.
o que Paulo estava querendo dizer para Pedro era que Pedro não precisava abandonar os costumes judaicos. O que Paulo estava querendo dizer para Pedro é que ele precisava ser o mesmo aonde ele estivesse. E é isso que muitas vezes falta, porque nós precisamos viver isso. E quando a gente olha para essa passagem, o que Paulo estava querendo dizer para Pedro, e usou de um momento de repreensão para que ele pudesse entender, era que a mesma graça que alcançou, Pedro também tinha que dar a mesma chance de alcançar outras pessoas. Porque Pedro, dessa forma, ele estava travando ali as coisas que poderiam acontecer. Por quê? Paulo falou, olha, se você mesmo não cumpre o que você está dizendo, como você quer exigir de nós que nós cumpramos aquilo que você estabeleceu para o judeu? Viva com coerência. Era isso que Paulo estava falando. Porque hoje o que nós vemos, meus irmãos, muitas vezes, são pessoas que são rápidas em julgar. A pessoa fez alguma coisa, tomou uma atitude, fez alguma coisa errada, já estão lá pessoas apontando, julgando, falando. Mas a gente não vê na mesma intensidade pessoas amando. A gente vê pessoas rápidas no julgamento. Rápidas no julgamento para dizer que a pessoa está errada, que ela vai para o inferno, que ela precisa se converter. Mas a gente não vê pessoas nessa mesma velocidade amando as pessoas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Porque quando nós falamos disso, meu irmão, a Bíblia fala diretamente para nós que antes de nós alertarmos o nosso irmão sobre aquilo que está sobre o seu olho, a Bíblia fala para retirarmos a trave que está no nosso. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Antes de você apontar o erro do seu irmão, olhe para a sua vida e vê o que você precisa corrigir. Porque é muito fácil nós apontarmos e é difícil nós amarmos. Porque nós queremos muitas vezes provar o quanto a pessoa está errada, mas não o que nós precisamos mudar. Por que a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo? Por quê? Porque é fácil a gente examinar as pessoas. É fácil nós olharmos para a pessoa e identificarmos o erro da pessoa. Eu lembro que há um tempo atrás, eu estava procurando emprego, e aí a pessoa disse assim, no RH, ela falou assim, fala para mim 3 qualidades suas e 3 defeitos seus. Aí eu parei, isso foi uma das primeiras vezes que isso me ocorreu. Eu bloqueei. Aí eu parei e falei, peraí. Aí eu falei como todo mundo fala, né? Olha, eu tenho uma coisa que de repente pode ser classificada, não sei como se um defeito ou se como uma qualidade, né? Às vezes eu sou muito perfeccionista. Aí a moça começou a rir da minha cara. Ela olhou assim, esse é o seu defeito. Entendi. Por quê? Porque é fácil a gente olhar para a pessoa e ver o defeito dela. Mas difícil é a gente olhar para dentro de nós e falar assim, não, eu sou falho, eu menti, eu fiz isso, eu faço aquilo, preciso de conserto, preciso de que o Senhor me perdoe. Não, olha só, fulano, eu errei, me perdoe. Né? Você já viu? Às vezes é difícil você falar, não, fulano errou comigo, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E aí quando tu faz alguma coisa contra alguém, você vai na mesma intensidade pedir perdão? É difícil. Às vezes a pessoa fica remoendo, retraída, até chegar a outra pessoa e falar, errei, me perdoa. Por quê? Não sabe como vai ser a reação. E quando a gente chega nesse versículo 20, Paulo fala algo tremendamente impactante. Paulo fala, fui crucificado juntamente com Cristo. E quando eu leio isso, é algo muito impactante. Fui crucificado juntamente com Cristo. Sabe o que quer dizer isso? Né? Algumas vezes o pastor já falou isso aqui na igreja. O crucificado, ele não tem direito de olhar para trás. Ele pode olhar para frente. Quem está crucificado olha para frente. Pode conseguir olhar para o lado, mas olhar para trás ele não consegue.
E aí, sabe o que eu libero para a tua vida, meu irmão? Pare de olhar para aquilo que não deu certo. Olhe para frente. Deus tem coisa nova para você. Deus tem uma vida nova. Às vezes nós ficamos presos a algumas coisas que aconteceram, que não deram certo, que você fracassou, mas olhe para o autor e consumador da sua fé, porque Ele tem coisas novas para a sua vida. Ele tem propósito novo sobre a sua vida. E Ele tem uma obra para realizar na sua vida. Quando nós estamos crucificados juntamente com Cristo, Ele quer dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, Ele fala, a vida que eu vivo agora no corpo, essa vida nova, vivo exclusivamente pela fé. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Tudo aquilo que passou ficou para trás. Agora você vai viver em novidade de vida. Agora você vai viver o novo de Deus para a sua vida. E tudo aquilo que Ele começou, a boa obra que Ele começou sobre a tua vida, Ele vai terminar em Cristo Jesus. Então, meu irmão, aquilo que não deu certo, não olhe mais para isso. Olhe para frente. O Senhor tem uma obra nova na tua vida e Ele tem algo novo para você. Ele tem vitória para você. Mas para isso você precisa se desprender daquilo que não deu certo. Se você precisa perdoar, perdoe a pessoa que fez algo com você, mas viva novidade de vida. Porque quando nós não fazemos isso, nós ficamos presos. E quando nós ficamos presos, não conseguimos viver uma novidade de vida. E o que vai nos levar para o céu, meus irmãos, é o amor a Cristo e a vontade dEle. Se você se preocupar em fazer a vontade de Deus, meu irmão, é isso que vai te levar para o céu. É isso que vai fazer você viver um caminho novo, viver uma novidade de vida. E o mais interessante, quando nós pensamos nessas situações, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas nós estávamos falando sobre questões de religião, religiosidade. E eu não sei se você já tentou entrar em algum lugar quando tem uma pessoa parada na porta. Você já tentou entrar em algum lugar e a pessoa está parada na porta? Você quer entrar, mas não consegue. A pessoa não entra, mas também não diz se vai sair. E aí você fica naquela, ou você pede licença, ou você vai ficar esperando a boa vontade da pessoa sair. Ou pelo menos de que ela dê espaço para que você entre. E muitas vezes o papel de uma pessoa extremamente religiosa é esse. A pessoa fica na porta. Ela não se decide se ela vai fazer aquilo que Deus quer, se ela vai fazer os propósitos de Deus sobre a vida dela, ou se ela vai se incomodar com a pessoa nova que está entrando e está querendo fazer a obra. E aí ela fica naquela, não entra, não sai e não deixa quem quer fazer. Esse é o papel de uma pessoa religiosa. E quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei de uma situação muito engraçada, posso dizer de passagem engraçada, mas na época não foi. Mas quando eu me converti, há alguns anos atrás, algumas pessoas que eu já contei isso, eles se acabam de rir quando eu falo. Porque algumas pessoas olham para a minha vida e pensam que eu nasci num berço evangélico. E não, eu me converti com 16 anos aproximadamente, 14 a 16 anos, foi mais ou menos nessa época. E quando eu me converti, cheguei na igreja com o meu jeito, era o jeito do mundo. Cheguei às vezes, às vezes entrava na igreja de boné, usava brinco, tinha topete, usava um topete louro. E aí as pessoas que olham hoje para mim falam, não é possível, não é possível, você está brincando. Eu falo, não, é verdade, Você acha engraçado, mas é verdade. E aí fala, não é possível, Fábio, você nasceu no lar evangélico. Não, me converti com essa idade. Quando eu cheguei na igreja, fui assim. E aí eu me lembro que quando eu entrei na igreja, teve uma das pessoas que estavam na igreja falou assim, pô, meu irmão, tire isso, você vai entrar na igreja desse jeito? Tira esse brinco, tira esse topete, coisa ridícula. E aí naquele dia ali,
se não fosse pelo meu irmão, que eu estava indo visitar a igreja numa extrema e voluntariosa pressão psicológica, que o meu irmão fez para que eu fizesse a visita com ele na igreja, se não fosse isso, eu teria voltado dali mesmo. Porque já tomar um baque nesse, você está chegando, né, você com seus problemas, suas dificuldades, e aí a pessoa faz uma dessa, a vontade que você tem é de voltar e nunca mais olhar para aquele lugar. E quando eu cheguei, a reação foi essa, e eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí, com o passar do tempo, Deus foi mudando, Deus foi modificando, Deus foi mostrando o que Ele queria para a minha vida, mas muitas vezes, se nós não vigiarmos, nós fazemos isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a pessoa vem como ela está. Agora, se ela vai permanecer do jeito que ela está, aí é um problema particular dela com Deus, não é eu e nem você que tem que se meter nisso. O grande problema é que muitas vezes nós queremos fazer o papel do Espírito Santo. Quem convence é Ele, não somos nós. O que nós temos que fazer é orientar na medida do possível. Oriente, né? Discipule. Falamos aqui sobre célula, discipule. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nós jogamos uma pessoa para fora por causa dos nossos achismos. Mas hoje é diferente, meus irmãos. O tempo está de nós amarmos as pessoas, de enxergar que ela é uma alma, e não só aquilo que ela está por fora. E se ela está transparecendo aquilo que ela está por fora, é porque ela precisa de Jesus. Ela precisa de Deus, e não é você que vai mudar. Mas nós temos que entender isso. Porque isso, muitas vezes, essa religiosidade está impregnada dentro da igreja. Com o passar dos anos, dentro dessa mesma igreja que eu frequentava, eu comecei a estudar um instrumento, comecei a estudar a bateria. E aí uma senhora, que o filho dela já era baterista há mais de 20 anos da igreja, quando eu comecei a estudar, a bateria estava fazendo aquele barulho feio. Aí ela passou por mim no corredor e disse assim, você veio para cá para tomar o lugar do meu filho. Aí eu olhei e falei assim, não, minha irmã, eu vim para cá para fazer a vontade de Deus. Se Deus quiser que um dia eu faça parte disso, eu vou fazer, senão eu não vou fazer. Mas a gente tem que tomar cuidado, muitas vezes, com a palavra que nós proferimos das nossas bocas. Por quê? Você acabou de ler, você que está acompanhando a leitura bíblica, acabamos de passar pelo livro de Deuteronômio, e a Bíblia diz que na sua boca produz bênção ou maldição. E nós temos que proferir bênção. E aí, meus irmãos, quando a gente chega nessa situação, certa vez os discípulos foram questionar Jesus, porque os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, tem certos homens que estão pregando o evangelho, que eles não estão conosco, estão falando de você, estão falando de Jesus. E aí Jesus vira para ele e diz assim, que te importa? Se aquele que não é contra mim, ele é por mim, deixa ele fazer. Olha o que Jesus fala para ele. E quando a gente resume isso, sabe o que Jesus estava querendo dizer para ele? Jesus estava querendo dizer, meu irmão, faz o teu e deixa o outro que está fazendo, fazer o dele. E é isso que nós temos que fazer, meu irmão. Deus tem um propósito de vida para você. Deus tem um propósito de vida para você. Deus tem um chamado de Deus para você. E Deus se importa que você cumpra aquilo que Ele estabeleceu para a sua vida. É tempo de nós vivermos as promessas de Deus, meus irmãos. É tempo de nós vivermos o que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós é um evangelho de renúncia, sim, mas é um evangelho de amor e de sacrifício. Um evangelho que ama as almas, um evangelho que sai em busca das almas, um evangelho que busca aquele que está perdido, um evangelho que busca aquele que precisa de salvação. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quando nós vivemos esse evangelho, o evangelho que Jesus ensinou para nós, é um evangelho que não afasta, é um evangelho que acolhe, é um evangelho
que junta. Não é um evangelho que afasta. É um evangelho que multiplica. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Porque muitas vezes, meus irmãos, pessoas que entram por essas portas são pessoas que podem ter dito na sua mente assim: olha, hoje é o meu último dia. E se nada der certo, eu vou dar cabo da minha vida. E aí Deus quer usar a sua vida para ser um canal de bênção para isso. Deus quer usar a sua vida para isso. E muitas vezes a gente não pensa dessa maneira, como nós podemos ser um canal para a vida dos nossos irmãos. Nós precisamos do amor do Senhor sobre as nossas vidas, meus irmãos. Nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas. E o mais interessante é que Paulo, ele escreve também um versículo em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 2 em diante. Ele fala que nós somos a carta escrita de Cristo. Ele quer dizer que a nossa vida representa mais do que palavras. E aí, tudo aquilo que nós falamos ou escrevemos, se as nossas atitudes não disseram o contrário, não adianta nada. Porque ele diz que você é a carta viva do Evangelho. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Que através da tua vida, as pessoas vão estar olhando para você e vão querer ver Jesus em você. Então, meu irmão, nessa noite que eu quero profetizar sobre a tua vida, é que o amor do Senhor está nesse lugar. E o amor de Deus, a unção dEle, o poder dEle vai ser derramado sobre a tua vida, meus irmãos. Nós precisamos mais da graça dEle, e é da graça dele que vai ser derramada nesse lugar. Nós precisamos, meus irmãos, falar mais, mas falar com as nossas atitudes. Porque quando as pessoas olharem para a sua vida, elas querem ver aquilo que você diz se condiz com aquilo que você vive. Nós precisamos da presença do Senhor nesses dias. Aonde quer que nós estejamos, nós precisamos, meus irmãos, iluminar. As pessoas precisam ver que nós somos o sal da terra. Eu não sei se você viu hoje na televisão, mas uma catástrofe que aconteceu. Que talvez quando as pessoas se estivessem fazendo a diferença nos lugares aonde tem que estar fazendo a diferença, coisas como essas podiam ser evitadas. Nós precisamos do Senhor, porque a palavra de Deus, meus irmãos, diz que nos últimos dias o amor se esfriaria. Mas aqui ninguém vai se esfriar, porque o amor do Senhor vai nos aquecer nessa noite. O amor do Senhor e a unção dEle vai nos aquecer nessa noite, e vai derramar sobre o amor dEle, da unção dEle sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar firmes, meus irmãos, porque quando o Senhor derrama do amor dEle, da unção dEle sobre as nossas vidas, você consegue permanecer firme e constante diante das dificuldades. E nessa noite, eu queria te fazer uma pergunta. Nós vimos como está a situação, meus irmãos. E nós não queremos ser religiosos, porque o Senhor, Ele nos deu um evangelho que alcança, um evangelho que abraça, não um evangelho que afasta. E nessa noite, eu quero convocar aqui pessoas que queiram mais do amor de Deus, pessoas que desejam mais da unção do Senhor, que desejam mais do seu poder, mais da sua autoridade. Quantos desejam mais do amor do Senhor sobre as suas vidas? Quantos desejam mais da presença dEle sobre as suas vidas, para que você alcance pessoas e não afaste? Se você deseja isso, eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero que você venha aqui à frente, porque nós vamos louvar juntos, vamos clamar juntos, e eu tenho certeza que o Senhor vai derramar mais do amor dEle sobre a tua vida.
O Senhor vai derramar mais dele, do amor sobre a sua vida, vai derramar mais da sua unção. Meus irmãos, nós precisamos mais da unção do Senhor, nós precisamos mais do seu poder, mais da sua autoridade, para que nós possamos proclamar o evangelho da salvação, o evangelho que busca, o evangelho que alcança, e não o evangelho que afasta. Busque conosco em nome de Jesus. Muda tudo aqui, transforma tudo em mim. Não quero mais te magoar, dizendo que eu vou mudar, Senhor. Todo dia um gigante pra eu derrubar, todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra a minha vontade, estou tentando matar a minha carne, Senhor. O meu desejo não posso desejar, meu sonho não posso mais sonhar, meu querer não posso mais querer, essa vida não posso mais viver.
Mas eu tenho certeza que você chegou de uma forma, mas está saindo de outra maneira. Pastor, eu cheguei aqui por 5 minutos, mas já está saindo diferente. Pastor, tem 30 segundos que eu cheguei. Não tem problema, chegou um momento, ela vai sair da mesma forma, diferente. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus, aleluia, que contemplou a tua entrada é o mesmo que já está liberando a vitória na tua saída. Glória a Deus, glória a Deus. Será que na noite desse dia, redobre sua atenção aqui, por favor. Será que na noite desse dia, só você sabe a dificuldade que você está passando? Porque ninguém está com você. Aí às vezes você pode imaginar, estou sozinho, estou nessa batalha e não sei como vencer. Mas Deus está do teu lado o tempo todo, te contemplando, te encorajando. Só você sabe a dificuldade que você tem vivido, as lutas que você tem enfrentado. Mas nessa noite você quer começar de forma diferente. E para começar de forma diferente, você precisa tomar atitudes diferentes. E o convite que eu quero te fazer nessa noite é: você quer entregar a sua vida para Jesus? Você quer ter Jesus como Senhor e Salvador dessa terra? Você quer nessa noite reconciliar-se com Ele? Será que temos pessoas aqui nessa noite que querem entregar a sua vida para Jesus? Tê-lo como Senhor e Salvador, se reconciliar com Ele? Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Aonde está a segunda pessoa? Faça o chão. Aonde está a segunda pessoa que quer começar algo diferente? E quer fazer algo diferente? E Deus está falando com você aqui. Eu sei que Deus está falando pelo menos com 3 pessoas. Eu poderia apontar a vida que você tem levado, a vida que você tem vivido, e Jesus está dizendo assim: estou de braços abertos para mudar a sua história. Aonde está a segunda pessoa? Aonde está a segunda pessoa que nessa noite quer começar uma história diferente? Quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. E Jesus está te chamando para algo grande. Aonde está a segunda pessoa? A minha função é te convidar. A sua função é tomar uma atitude e mudar a sua história no nome de Jesus. E o Espírito Santo está dizendo assim: continua insistindo, continua falando, porque da maneira que você está falando, eu estou quebrando algemas aqui. Da maneira que você está falando, eu estou quebrando correntes. Porque tem pessoas aqui que até querem se levantar, estão sentadas, mas não conseguem, porque não tem força. Mas o Espírito Santo de Deus vai trazer força na sua vida para você levantar dessa cadeira, porque uma coisa grande já está recebendo para essa semana. Onde está a segunda pessoa no nome de Jesus? Eu quero orar por você, quero orar justamente por ele. Tendo as suas mãos para cá, por favor. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, meu Deus, apresentando a Ti, meu Pai, a vida do Teu Filho. Meu Deus, que o Seu nome seja escrito no livro da vida. E essa é a oração da igreja, meu Pai. Nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer, é que queremos, meu Pai, profetizar sobre a vida do Teu servo, sobre a vida da família do Teu servo, no nome de Jesus. E coisas grandes vão acontecer na vida dele, na família dele, para a honra, para a glória e para a louvor do Teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. E se você puder dar uma palavra ao Senhor Jesus. Seja bem-vindo a sua nova família, essa igreja. Ama você. Amém, meu Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, nós ainda estamos impactados, irmãos. Nós ainda estamos impactados com tantas maravilhas que Deus fez. E na segunda-feira, meu celular não parou de tocar muitas mensagens de agradecimento de pessoas que estão vivendo, sabe, uma nova etapa das suas vidas. Teve uma pessoa que fez um contato comigo e ela falou assim: pastor, eu ainda não consegui
pousar no planeta Terra. Como eu ainda não consegui aterrissar, porque eu ainda estou sobrevoando tudo aquilo que eu contemplei nesses 3 dias. Aprendi a servir a Deus, aprendi a adorar a Deus e aprendi que vocês são pessoas assim excepcionais. Toda a equipe aí que trabalhou, de parabéns por tudo que foi feito, cada sorriso, cada gesto de amor, e as gratidões, elas são extensas. Deus possa retribuir tudo que cada um possa ter proporcionado ali. Pastor, e se Deus não retribuir nessa terra, não tem problema, vai retribuir para você na eternidade. Meus irmãos, muita bênção. Pessoas estavam sob jugo de depressões e, para a glória de Deus, são libertas. O desejo de viver para Cristo. A princípio, guarda, irmão, minha cabeça daqui a pouco vai falhar. Dia 12, dia 13 e dia 14 ou 14 de julho, terceira edição de Separados. 12, 13 e 14, irmãos. Muita bênção de Deus vai acontecer. E nós, equipe, posso falar para vocês? Nós somos os maiores beneficiados. Porque cenas que a gente vê, eu particularmente atendendo uma família aqui, e 2 famílias aqui do meu lado direito, se abraçando, irmãos. Mas sabe aquele abraço gostoso, com choro de alegria, de presença de Deus e de transformação de vida? Aí eu, falando com a família, eu disse: isso aqui não tem preço. Famílias restauradas. Se você ainda não passou pelo encontro, olha, eu pegava esse moço aqui da gravatinha do David Beckham, pastor Fábio, e já fazia uma pré-inscrição com ele, porque quem foi sabe do que eu estou falando. É muita presença de Deus, é um choque de ordem na alma mesmo, é muito, muito bom, e que Deus possa retribuir aí a toda a equipe, a todos os irmãos que aí tem nos ajudado, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu estou com uns pedidos de oração aqui que chegam aqui ao nosso conhecimento. Cristo vai passar por uma cirurgia no sábado. Sobrinho, Igor Bastos, está muitos dias com tosse, está vomitando muito. Nós vamos orar no nome do Senhor Jesus. Amém? Sábado agora, 8h30 da manhã, consagração com o nosso irmão evangelista Jota. Amém? Eu queria convidar aqui, irmãos, alguns aniversariantes, se por acaso não chamar o seu nome, pode vir também, para que a gente possa estar orando. Isabela Frio, queremos estar orando por ela, não cheguei a vê-la aqui, não. Ela não está, lá no falso, Queria estar convidando aqui nossa irmã da Débora, por conta da sua família, do seu casamento. A gente está orando aqui pela sua vida, pela sua família. Eu não sei se você está completando aniversário de casamento, aniversário de idade, e se você desejar, quiser vir aqui, nós estaremos orando por você. Sexta-feira agora, grupo de oração às 19h30, e pela escola bíblica dominical. Se coloque de pé, nós já vamos fazer nossa oração final e vamos abençoar a sua vida. Vamos orar aqui pelos pedidos de oração, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá, por favor. Senhor Deus e Pai, que está a tua serva, onde nós como igreja estamos orando, Senhor, pelo seu casamento, pela sua família, pelo seu esposo, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas, meu Pai, sobre o matrimônio da tua filha, Senhor, sobre a casa da tua serva. Ser com ela, Senhor, dando a ela a sabedoria, porque a mulher sabe edifica ao seu lado. Meu Pai, nós como igreja aqui, te apresentamos a vida da tua filha, familiarmente falando, e o seu casamento para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus também te apresentamos aqui a vida do Igor, a vida do Edson, Senhor, nas tuas mãos, que estão enfermos, estão precisando de uma resposta.
Nós, como igreja, cremos no poder da oração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito estejam sobre a vida de todos que creem.